com Samuel Barbosa. Vai começar Papo de Matopiba. Papo de Matopiba. Meus amigos do Papo de Matopiba, aqui Samuel Barbosa, aqui ao meu lado o jornalista Chagas Cunha. Hoje o nosso segundo episódio no Papo de Matopiba. E é com muita satisfação que nós recebemos a doutora Patrícia Barilli, advogada, produtora rural, mãe, avó, e ela vai bater um papo com ela, que hoje também é um dia importante. Hoje fazem 25 anos que ela deixou o sul do país e veio se estabelecer em Bom Jesus, aqui no Uruçuí, aqui na região do Vale do Burgué. Tudo bem, Chagas? Olá, Samuel. Olá, amigos do Papo de Matopiba, ouvintes, telespectadores. É com muito prazer, com muita honra que a gente está fazendo aqui essa segunda edição desse podcast que tem a missão de mostrar para o povo brasileiro o que realmente o produtor rural, o agricultor, o agronegócio representa para nós. Você já tomou café hoje. Na sua mesa tinha café, pão, leite, cuscuz, banana, várias frutas com certeza. O produtor rural, o agronegócio é responsável por essa alimentação. Nós temos que ter essa consciência de que a segurança alimentar do nosso povo, ela está toda baseada em quem é resiliente, em quem está no campo e produz para fazer essa segurança alimentar e dar conforto na mesa do povo brasileiro e do mundo. Outra coisa que o agronegócio representa no Brasil são as exportações. 50% do PIB brasileiro é o agronegócio que produz. E nós temos que respeitar esse povo, ter um carinho especial porque produz no Brasil. Que tem um grande entrave da sociedade achando que o agronegócio destrói o meio ambiente, que o agronegócio é vilão. E o agronegócio é o amigo do povo brasileiro que dá segurança ao povo brasileiro. E hoje aqui com a gente, ela, doutora Patrícia Cristina Secado Barilli, produtora rural, agricultora, advogada, especializada em direito agrário, ambiental e atualmente ocupando o cargo de vice-presidente da ProSoja, faz parte da Comissão das Mulheres do Sindicato Rural de Bom Jesus, faz parte da Comissão Subseccional de Direito Agrário da OAB de Bom Jesus, coautora do livro Elas e o Agro, onde narra a trajetória da liderança e a sucessão no campo. E com esse currículo maravilhoso, pergunta que todo mundo quer saber. Doutora Patrícia Barilli, onde é o lugar da mulher na sociedade? Tudo bem, Chagas, Samuel? Satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz demais de poder falar, compartilhar, dividir, né? Esses assuntos para nós são muito... né? Falar sobre o agronegócio, Chagas, para nós é emocionante, é uma felicidade muito grande nós termos essa oportunidade que vocês aqui estão nos dando hoje. Muito obrigada por isso. Tá? E onde é que nós estamos, Chagas? Mulheres? Onde estamos? Eu acredito que a mulher está onde ela quiser estar. Exato, Mas não devolvi a pergunta. A pessoa mais indicada para responder essa pergunta para a gente hoje é a doutora Patrícia Barilli. Doutora Patrícia, já quebramos o gelo, né? Já quebramos o gelo. Como é que hoje está inserida? Eu vejo uma movimentação muito grande das mulheres do agro, lá em Uruçuí, lá em Ilha da Magalhães, agora na Bahia Farm Show. Vejo também lá em Goiânia aquela movimentação das sertanejas. Como é que está inserida a mulher no agro hoje? Olha, então vocês pegaram também no meu ponto fraco, né? Vamos lá. A mulher sempre esteve presente em tudo, né? Nos setores todos, em qualquer ambiente, principalmente na família, a base, né? E só que de forma invisível, sendo coautora, sendo ajudante, sempre partilhando em todos os momentos. E aí chegamos nesse ponto que agora tem esse reconhecimento, essa valorização. Então isso é muito bom, porque a gente vê que eu estou tendo essa oportunidade, minha mãe já teve um pouco mais, minha avó não teve. A minha avó também era agricultora. Quando o marido dela faleceu, ela
não teve a oportunidade de permanecer no campo. Por quê? Porque a mulher não teria condições naquela época de gerir uma propriedade. Então ela foi morar na cidade. Quem ficou trabalhando na roça, né, foram os filhos homens. As filhas mulheres foram encaminhadas para sair da produção, sair do campo e ir à cidade, ir estudar. Claro, essa oportunidade sempre é muito valiosa, né? Os pais poderem dar estudos para os filhos. Mas naquela época não se pensava por que ela, a viúva, não podia continuar trabalhando onde ela sempre viveu, onde ela ajudou a construir. E aí depois eu perguntando para as minhas tias, por que ela foi embora, né, para a cidade? Não, naquele tempo, era que ano? 1980, eles já plantavam soja lá no Já Rio Grande do plantavam Sul. soja. Já. É. E por que se ela que plantou aqueles pés de frutas, ela que cuidava, ela que administrava, ela já era professora autodidata, por que é que ela foi morar na cidade? Não se pensava, não se admitia, não tinha espaço para a mulher. Então, aquilo que a minha avó não teve, eu estou tendo, porque eu também fiquei viúva e eu continuei naquilo que eu ajudei a construir. Como é que é administrar a fazenda hoje? A senhora, como acabou de falar, e também, a senhora já pode até responder junto, né, Chagas? Porque hoje a senhora falta 25 anos que deixou lá o sul do país, o Rio Grande do Sul, e veio morar em Bom Jesus. Como é que foi essa trajetória até aqui? Pois é, foi por coincidência, né? Quando eu vinha chegando aqui na rádio, eu escutei né, a data de hoje, 10 de julho. Eu lembrei que fazem 25 anos que eu saí, a data da viagem, porque essas datas é engraçado que a gente não esquece. É verdade. Então, para nós, foi uma transição pessoal muito importante, porque você deixa o conforto, a tranquilidade, aquilo que você já tem, para ir em rumo ao que você não sabe, ao desconhecido, apenas uma ilusão, não sei. Eu achava assim, meu Deus, onde é que eu vou? Eu não sei onde A é que senhora eu conhecia vou. Bom Jesus Não, antes? não Nunca tinha ouvido conhecia, falar. não. Nunca tinha ouvido falar em Uruçuí. Doutora Patrícia, assim, passou um filme na sua cabeça hoje. Que Exato. a senhora está falando para a gente aqui, um filme de 25 anos, um dia que a senhora, que coincidentemente foi hoje, o dia que saiu lá do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria, por senhora do conforto da sua casa, da sua família, dos pais, dos irmãos, dos primos, dos parentes, e vim em busca do desconhecido, um casal novo, recém-formado, um advogado, um agrônomo, o saudoso Alexandre Barilli, amigo da gente desde a época que chegou aqui. Assim, passando esse filme todo, a senhora faria tudo de novo ou faria diferente? Boa pergunta. Então, Charles, quando eu dei o ok para vir para o Piauí, eles estavam esperando o meu sim, né? Tá. Porque os homens vislumbraram essa potência aqui do Piauí. Tá? Os homens vieram conhecer e voltaram para casa convidar as mulheres para vir junto. Né? Se eu já era casado, olha, eu gostei muito daquela região, acho que é uma boa experiência que nós vamos ter de vida, e se não der certo, a gente volta. Né? Essa Era uma ideia. Era uma ideia, assim, tá? Eu acho que a gente podia se permitir a ter essa... Não era uma aventura, era bom, é um modo de vida. Eu vou escolher uma vida nova num outro lugar, com uma filha de 1 ano de idade, sabendo que eu vou passar dificuldades. Mas, não, eu sei, a gente era ciente disso, era diferente, ia ser difícil, mas a gente quis ter essa vivência. Por quê? Porque aquilo que nós já tínhamos nos era muito confortável, era conhecido. Mas você tem uma expectativa a mais da vida, né? Se eu ficar aqui, eu vou ter isso a vida toda, né? A minha família, meus pais, eu vou deixar uma oportunidade passar. Então, a gente viu uma oportunidade de sair daquilo que a gente já tinha, que era o conforto da família, do ambiente que a gente já vivia, da nossa formação. Eu tinha formação jurídica, ele a formação agronômica, ele tinha oportunidades lá na região também. Mas a gente via aquele país, como a gente sabe, nosso país enorme, maravilhoso, Brasil, com várias oportunidades para os jovens, principalmente. A gente se achava jovem. Quando é que você vai fazer isso? Quando você é jovem. Depois você não tem mais chance. Aí você tem que se acomodar quando a gente vai chegando numa idade. Era isso, era uma ideia. Então, hoje eu faria tudo de novo, porque naquele momento eu senti aquela chama, algo me chamando para vir para cá. Não, sem conhecer, sem saber
o que ia É dar. interessante que eu vejo é que a senhora fez toda a sua carreira jurídica aqui, chegou uma jovem advogada, recém-formada, fez toda a sua carreira jurídica aqui no sul do Piauí, foi presidente da OAB, vice-presidente da ProSoja, presidente de várias, procuradora do município, fez toda a sua carreira jurídica aqui. É porque naquele momento, o que chamava o Alexandre para vir para o Piauí era a produção, era a possibilidade de plantação, de expandir, plantar soja. Sempre se gostou muito da soja, né, Samuel, né, Chagas, em função de que Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, é o berço nacional da soja, porque lá foram plantadas as primeiras sementes de soja no Brasil, e que de lá expandiu-se para o Brasil inteiro. Sementes essas que foram trazidas por um pastor alemão, né? Exato, veio trazendo e trouxe para os seus congregados, porque eles identificaram naquele grão uma forma de prosperar, de melhorar. Eles viram que aquele grão era muito produtivo e que tinha várias utilidades. Interessante que lá na década de 80, até vou passar depois uma reportagem da revista Manchete, que eu consegui baixar, a soja falava, não, ela só serve para ração. Falava, não, a soja só serve para ração, não serve para consumo humano e tal, só serve para ração. Pode ser, naquela época eles estavam direcionados para a ração, mas a ração já era muito boa. Por quê? Porque a suinocultura começou a valorizar e logo veio a guerra. E com a guerra, aqueles produtores de lá, que eram colonos, recém-chegados, imigrantes no Brasil, também não tinham dinheiro, também eram pobres, vieram fugidos da guerra. Mas em 1937, quando começou a Segunda Guerra, de lá saíram alimentos para a Europa. Mandavam no trem, mandavam de navio. Então, assim, como é que eles conseguiram se manter? Por meio da soja. Doutora, história fantástica, muito bonita. É uma história que foi de aprendizado, o que foi de dificuldade e como é que está sendo o agronegócio hoje para vocês? Tudo muda, né? Então a gente aprende, nós passamos por dificuldades e estamos nos preparando para o futuro. O que vem pela frente, 30 anos, daqui em 2050, como que estaremos em termos de agricultura, pecuária, agropecuária no Brasil? É uma expectativa também, é um desafio nós podermos também manter o que já temos, em termos do que já alcançamos, e prosperar ainda mais. Mas aquilo que a gente já aprendeu, a gente sabe que tem que continuar aprendendo, porque as coisas mudam. Então, hoje nós estamos aqui com inteligência artificial. Isso tudo é adaptado à nossa realidade também. Porque quando começamos com a agricultura, era na base da enxada, era trabalho manual, era trabalho braçal. Isso em 50 anos mudou. Mudou muita coisa. Então, né? O que será daqui 30 ou 50 anos? Nós estamos nos preparando para isso? Isso é uma pergunta que eu me faço. Será que a nossa sucessão ela vai ser eficiente a ponto de nós mantermos uma agropecuária ainda com o vigor que nós temos hoje? Como que a gente faz? Então, são ciclos. Eu acho que tudo na natureza ou no nosso trabalho também tem ciclos. Nós estamos enfrentando um momento um pouco mais complicado em termos de agricultura e de agronegócio como um todo, porque são várias variáveis. Então, quando a gente pensa hoje da dificuldade, ela é a mesma dificuldade que existia 25 anos atrás que eu cheguei aqui. Eram outras, sim, nós não tínhamos estrada, nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos comunicação para ligar para alguém e pedir, olha, eu estou aqui na serra e eu preciso de uma peça para botar no trator. Como é que fazia naquela época? Tinha que pegar o carro que não era traçado, que tinha que passar por estradas ruins, se estava chovendo, não atolava, e buscar aquela peça que precisava para fazer o plantio. Muita dificuldade. Exato, assim, passava aquela dificuldade, entendia que tinha que passar. E se resolviam as coisas. A gente conseguia saber que, bom, eu não tenho como tocar esse plantio e a chuva só veio naquela hora. Eu tenho que plantar naquela hora e eu preciso resolver esse problema. Eu preciso da peça, eu tenho que ir lá em Bom Jesus, se tiver a peça, porque Bom Jesus não tinha ainda todo o suporte para nós. Para máquinas, né? Aí nós tínhamos que ir a Barreiras, ou Luiz Eduardo na época. Então, se uma peça quebra um parafuso, passava já era uma semana mesmo, né?
perdia. Aí a viagem até Luiz Eduardo ou Barreira, vocês lembram, né? É, 12 horas daqui. 12 horas, é verdade. Doutora, a tecnologia mudou, a ciência mudou, mudou a cara do agronegócio, a logística mudou, a infraestrutura do agronegócio, todo o Brasil mudou, principalmente na nossa região aqui do Mato Piba. Agora, a gente vê que a agricultura tem um grande gargalo no Brasil, um grande entrave, que é a importação de insumos. Nós dependemos 90% do mercado internacional para poder produzir com importação de insumos. A senhora, como vice-presidente da ProSoja, o que é que podemos fazer para modificar isso também no Brasil e o Brasil não ficar tão dependente da importação de insumos para produzirmos aqui? Exatamente, Chagas. O que fazer, né? É algo importante que nós precisamos, primeiro, ter a consciência, a valorizar o que nós já conseguimos. Isso é importante para o Brasil em termos de política de Estado ou política de governo. Isso é uma política de Estado. Está lá na Constituição Federal que a agropecuária ela é importante porque traz alimentos. Então, muda governo ou não mude, tem que estar preservada a estabilidade para dar segurança para o país. Um país que não tem renda, não tem comida, vai ficar dependente de quem está de fora. A nossa fertilização está dependendo de insumos que vêm do exterior, então isso é uma política de Brasil para resolver. Não é eu, Patrícia, lá na vice-presidência da ProSoja, que posso fazer alguma coisa, mas é a consciência do nosso povo brasileiro, por meio dos seus administradores, gestores, da importância de nós termos essa estabilidade. Então, são vários problemas, sim, muitos problemas. E será que se pensa isso dentro de órgãos públicos para garantir que isso de fato aconteça, né? Então, isso eu não sei, porque a gente sabe como é política, né? Como é que nós, como sociedade, nós como produtores rurais, nós como entidade de classe, que a senhora representa uma das mais fortes do agronegócio, como é que nós podemos fazer alguma coisa? Porque a gente sabe que outro grande entrave é a burocracia e a logística, que nós temos grandes reservas de matéria-prima para produzir o nitrato no Brasil, que a gente sabe disso. A gente tem grandes reservas de matéria-prima para produzir os fosfatos no Brasil. A gente tem grandes reservas de matéria-prima para produzir os potássios do Brasil, que são um nutriente básico da agricultura. Como é que a gente pode pressionar o governo para ele integrar assim, o Ministério de Agricultura e Ministério de Infraestrutura para que isso tenha produção suficiente e a gente não dependa da importação desse produto para produzir aqui no Brasil? São várias etapas. O que vocês estão fazendo hoje aqui com esse podcast já é algo que vai instruindo, vai trazendo conhecimento, informação, para que justamente as pessoas entendam essa importância e enxerguem a força, né, a locomotiva do Brasil de várias formas. Nós temos no Brasil verdadeiros heróis, que são os empreendedores, que são quem sustentam o Estado, o país. Então, é dessa forma que a gente vê que todas as atividades produtivas, seja indústria, comércio, agropecuária, serviços, estão todos estrangulados pela alta carga tributária. O que a gente observa, quando eu falo em soja, assim, eu notei que a senhora, é uma coisa que a senhora entende, brilha os olhos. Mas o que a gente observa, Charles, que quando Bom Jesus, antes de 94, era uma cidade. Depois de 94, evoluiu e cada vez mais cresce. Barreiras da mesma forma. Luiz Eduardo Magalhães nem se fala. O que a gente observa do trabalho é que o produtor de soja está lá e ele colheu bem, vai ganhar muito dinheiro, mas aquela cadeia da soja ali dá emprego para muita gente, né? Se o governante pensasse dessa forma, a cadeia da soja, um produtor, ele emprega um caminhoneiro, emprega um cozinheiro, um vigia, uma pessoa que vai cuidar do campo, um mototaxista, vira uma cadeia de negócios. Isso é o agronegócio, que é para várias atividades que se interligam, que formam vários elos. Desde a atividade inicial, que a gente fala dentro da porteira, e antes da porteira nós precisamos de vários insumos para poder produzir. Então, são elos.
essa cadeia foi designada como agronegócio, mas não era assim antes. Não era Isso antes. foi um termo que foi desenvolvido pela Universidade de Harvard, e um pesquisador, ele entendeu justamente isso, Samuel. Então, como que ela vai ligando vários elos? Então, ela forma a cadeia, que é o agronegócio. Então, não interessa o tamanho da atividade. Pode ser um pequeno produtor de macaxeira que produz a sua tapioca e vende a tapioca. Ele está inserido dentro do agronegócio. Aquele produtor que está aqui no nosso mercado público e vende as suas verduras, né? A alface, as hortaliças, ele está envolvido numa cadeia, porque ele precisa da semente, ele precisa preparar a terra, ele precisa talvez de um crédito rural para poder investir um pouco mais na melhoria daquela produção, ele traz a carne para vender, ele também está. Então, vai criando, e nós, como consumidores finais, o que nós temos hoje? Exigências. Quando nós pensamos em alimento, nós pensamos em saúde, e a saúde nossa, ela vem da saúde do solo. E aí entra o que o Chagas perguntou: como fazer que a gente consiga produzir sem depender de insumos que vêm do exterior e que encarecem a nossa produção? Então, esses insumos que são fabricados lá, nós poderíamos ter essa autonomia aqui. Isso depende do quê? De investimentos, de pesquisa, de estudo, de tecnologia. Tirar um sulfato do solo, transformar isso em insumo, é necessário investimento, dinheiro, né? E conhecimento. Então, nós precisamos formar mais os nossos universitários, já temos aqui uma universidade. Além da consciência, é buscar essa tecnologia. Porque, Chagas, olha só que interessante. Como eu sou de Santa Rosa, que é o berço nacional da soja, começou-se a plantar soja onde? Na terra normal, né? Sem adubo, sem nada. Sem calcário, sem nada. E aí eles começaram a plantar e a soja começou a vir, porque naturalmente aquele solo da minha região lá era um solo rico, um solo que era de mata, então era um solo que se encaixou muito bem com a soja. E o que aconteceu? Com o tempo, esgotou o solo. Foi necessário, então, fazer toda a correção da acidez por meio de calcário. Mas isso foi automático? Não. Primeiro, a consciência do produtor de que era necessário investimento numa tecnologia que ninguém conhecia. Para que colocar calcário? Vai trazer a rentabilidade? Sim, trouxe. Isso foi a mudança que ocorreu lá em 1970, por meio da Embrapa, que por meio de um ministro da Agricultura resolveu dizer: esse país pode ser a potência do agronegócio, que foi Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli assumiu o Ministério da Agricultura naquela época e resolveu formar agrônomos. E resolveu levar esses agrônomos para o exterior para capacitá-los. Porque o que nós fazíamos naquela época? Nós copiávamos, né? A nossa agricultura era uma cópia dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles plantam igual a nós? Não, nosso clima é totalmente diferente. Lá eles têm neve, nós não temos neve. Lá eles plantam uma safra. Quantas safras nós fazemos agora? 3 safras. Nós podemos, no Brasil, fazer 3 safras. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia própria, com base no conhecimento nosso, que se chama Agricultura Tropical Sustentável. E é isso que nós vamos apresentar na COP30 em Belém, que aconteceu o ano passado, em dezembro, porque nós conseguimos comprovar que a nossa atividade produtiva do agronegócio ela é sustentável economicamente, ambientalmente, socialmente, por meio de quê? De uma forma de trabalhar com a terra que faz com que ela se regenere, com que ela traga um benefício. E isso só existe no Brasil todo porque, em 1970, vários agrônomos entenderam como trabalhar com o nosso solo. E aí que o cerrado brasileiro
ganhou o seu brilho, porque terras de cerrado não valiam É nada. uma terra muito árida, né? Muito Exato. fértil. Então, assim, Aqui no Piauí Impressionante. eles falaram não é que uma coisa interessante, mas olha, dá para botar calcário, dá para investir no solo e ele vai se tornar produtivo. Aí o cerrado aconteceu. aqui do Piauí falaram que só servia para criar calamba. Assim, a proposta desse podcast Papo de Matopiba é passar essas informações para a população, mas além disso aí, é também nessa divulgação a gente tentar integrar esse conhecimento que tem para desenvolvimento do solo, para desenvolvimento do solo como o do Cerrado, que a gente sabe que é um dos solos mais áridos do mundo e hoje é a potência da produção agrícola do Brasil. Mas já que a gente não vê nos governos, nas políticas públicas, esse interesse, não sei porquê, de desenvolver o agronegócio como um todo. Porque hoje a grande necessidade disso aí, antigamente, com esses agrônomos que desenvolveram, mas ainda tinha incerteza que a ciência não tinha essa consciência que realmente ia dar certo, era teste. Hoje nós já temos. A gente só precisa produzir esses insumos, que a matéria-prima nós temos aqui. Então falta política pública para produzir esse insumo. Como o agronegócio desenvolveu da porteira para dentro, sozinho, com empresários resilientes e que acreditam no negócio e sabem que vão ter resultado. Não pode fazer um grupo também para fazer essa produção de insumos em escala no Brasil, já que a matéria-prima nós temos, sem depender do governo também. O agronegócio sempre à frente. Foi o que aconteceu em várias regiões do país, né? Sem governo, foram fazendo estradas, foram fazendo a logística e a forma de se desenvolver foi essa, porque quem foi para regiões de difícil acesso não tinha nada. Então, a partir da força do próprio trabalhador, dos homens, né? Esses homens que foram desbravar esse cerrado todo, foram encontrando soluções. Talvez agora seja um outro momento, outra ruptura, que a gente entenda que os insumos se tornaram caros demais. Nós estamos nesse momento de 2026, qualquer produtor que vocês forem encontrar ou falar, vão colocar essa preocupação muito real com relação à viabilidade do próprio negócio. Então, em várias regiões produtoras, vocês viram ano passado, retrasado no Rio Grande do Sul, e foram afetados por adversidades climáticas severas, né, que desestabilizaram a região. E o agricultor, ele vive por si, ele planta, ele tem que colher, ele paga suas contas. Não é outro, ninguém ajuda. Então, quando se divulga o Plano Safra, que se divulgou agora, semana passada, esse dinheiro que está ali, aquelas cifras todas, elas não são a juros muito acessíveis, são juros pesados, né? E quando se contrata um empréstimo, é que qualquer pessoa que vai ao banco, qualquer empresário, ele vai contratar sob regras regras muito rígidas do Banco Central. Então, isso é necessário que tenha esse olhar de que o dinheiro ele é bem investido. Quando o agronegócio aplica aquele valor, ele tem um retorno muito garantido, que é o retorno que a gente vê hoje. Então, existe até um estudo que se coloca, eu nunca sei se é a cada R$ 5 investidos no agronegócio, quanto que retorna. Esse estudo existe, eu agora que não tenho ele, mas são investimentos necessários. Então, o agricultor que pega dinheiro do Plano Safra, ele tem a obrigação de devolver com juros que são juros de mercado. Tem algum juro mais específico, benéfico para a agricultura familiar, que são aqueles produtores que se enquadram nas condições da agricultura familiar. Então, como fazer isso, né, Chagas? Como que a gente vai investir? Com dinheiro, sem dinheiro ninguém investe. E como estamos nessa situação hoje? Com renda ou sem renda? A maioria do brasileiro está com renda sobrando ou está apertado? O agricultor também está apertado, não muda nada. Olha, nós estamos conversando com a doutora Patrícia Barilha, advogada, produtora rural, em nome da Bioverso de Forbes. Olha, Bioverso de Forbes, nós estamos aqui com a Bioverso de Forbes, Conecta Piauí e Emiliano Comunicação Visual. Doutora Patrícia,
vamos falar, olha, infraestrutura. A senhora tem convivido com isso há muito tempo, o transporte da soja para os portos, se fala aqui lá no Porto Piauí, se fala lá no Porto de Suape, Pecém, mas para tirar essa soja lá da fazenda para levar para o porto é um trabalho muito, muito grande. E se fala muito do Brasil, que o Brasil é o país que o povo está passando fome, mas o que eu observo, doutora Patrícia, não sei se a senhora já chegou a observar, seja como vice-presidente da ProSoja, como produtora rural, é que fica carretas e carretas na estrada, derramando na estrada. O que se fazer para acabar com isso, e até melhorar mesmo esses alimentos, chegar lá na Conab, para distribuir para essa população que fala do Brasil, que passa muita fome. Nós estivemos durante a Expo Soja com o governador Rafael Fonteles, explicando essa logística, a necessidade. Então já melhorou muito, né? Nós já temos estradas no Piauí, graças a Deus, interligando todas as regiões produtoras. Temos a Transcerrado, que interliga Sebastião Leal até aqui Jubués. Então isso já é muito positivo. Já deu uma diferença gigantesca de 20 anos atrás para agora. E aí a sugestão foi via portos, fazer uma interligação via o Rio Parnaíba até o Porto do Piauí. Então o agricultor, de fato, acredita que isso é viável. A Transnordestina fala até em aumentar mais 100 quilômetros até chegar lá, mais próximo da Serra do Pelombo. Aí que a gente olha isso. Quem é que olha isso como um todo, na situação macro? Macro, que a gente diz, é tudo que envolve toda essa logística, produção, preço, rentabilidade, manutenção de quem está na atividade no campo, para que não venham todos para a cidade, atração dos jovens para essa atividade. Quem é que pensa isso tudo? Sempre são os órgãos públicos, né? Os nossos. Então é importante que se tenha isso. Olha, nós precisamos de logística, precisamos de insumos, precisamos continuar trabalhando, precisamos produzir. Como que estaremos daqui 30 anos? Pior do que estamos hoje, estrangulados? Não, a gente precisa encontrar meios, né? Nós todos somos capazes para isso. Doutora Patrícia, essa semana eu assisti uma entrevista da doutora Suene Mori. Ela é presidente da Relação Internacional da CIA. E nessa entrevista, ela trabalhou muito com dados estatísticos do Brasil. O Brasil é o maior produtor de soja, maior exportador de soja. Brasil, o maior produtor de carne bovina, o exportador. O maior produtor de milho, o maior exportador de milho do mundo. Brasil, o maior carne suína, de carne de frango. Então, o Brasil hoje está no topo, na liderança da produção e da exportação de commodities agrícolas. Por que é que, em contraditório a isso, os países que concorrem com a gente, os países desenvolvidos, principalmente na área do agronegócio, o produtor é subsidiado e o produtor brasileiro fica à margem das políticas públicas do governo federal. Só anuncia, como agora no Plano Safra, 525 bilhões. E esse dinheiro, na realidade, além de ser com juros altíssimos, ele não chega na conta do fazendeiro, do produtor rural, do gerente do agronegócio. Por que isso? É consciência, é política de Estado, é nós sabermos valorizar o que é nosso, né? Nós estamos com a galinha dos ovos de ouro. A gente vai entregar ou a gente vai cuidar? Isso que cabe a nós. Não adianta só pensar que o governo vai fazer alguma coisa, a gente também tem que fazer. O primeiro passo é consciência, nós entendermos que quem está trabalhando está gerando renda. Quem está administrando esses recursos nem sempre coloca na melhor forma. Ontem nós tivemos uma reunião com um grupo de mulheres que também são, a maioria, oriundas da região sul, que formaram laços de amizade aqui na cidade, se encontram. Então, uma contando a história da outra, nós encontramos esse apoio, essa força com uma com a outra. Mas quem veio de outras regiões sabe que muitas vezes se formou canais que fazem essa pesquisa, buscam formas de resolver problemas, né? Então, é tudo isso, são instituições. Então, nós temos as instituições, basta ainda fortalecê-las.
por meio de sindicatos rurais, por meio da associação que é uma ProSoja, por meio do contato com os órgãos públicos para que isso se viabilize, explicando. Né? Exato. Então, nós temos uma estrutura de instituições no Brasil que funciona muito bem. Por isso que eu gosto de grupos, é uma característica, acho que minha, pessoal, é fazer isso da forma coletiva, por meio do diálogo e da cooperação, onde você vai explicando a necessidade de cada setor para que se viabilize formas de resolver os problemas. Senão a gente vai ficar sempre pedindo apoio, pedindo. Não, a gente tem que se sustentar. Um país tem que ser viável. E isso se faz trabalhando, trabalho. A força de trabalho que é importante demais, que é a consciência. E outro detalhe, quando a gente lembra que no Piauí tem muito Bolsa Família, a gente lembra que isso atrapalha. Atrapalha por quê? Porque desestimula o trabalho. Então, para nós, o valor do trabalho é importante, sim. A gente tem uma característica, o povo sulista diz que é valorizado quem trabalha e não quem está impostado, quem está esperando as coisas acontecer. Então, isso se viabiliza por meio do trabalho e da força coletiva, diálogo e cooperação, que eu acho que é importante sempre para mudar um país, mudar uma situação. A gente tem um exemplo no Brasil, e esse sistema de união e de cooperativismo, principalmente, que é no estado de Paraná, que eu acredito que é onde funciona com maior eficiência no Brasil. Isso não pode ser estudado lá e trazido para cá para fortalecer o agronegócio do estado do Piauí? É uma alternativa. Né? E nós já temos o apoio do governo do estado do Piauí, que também enxerga isso de forma positiva e quer apoiar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós que temos que levar isso, olha, governo do estado, nós temos aqui uma estrutura de trabalho, primeiro trabalho, que pode viabilizar renda, né? Eu gosto muito da tapioca. Eu adoro tapioca. Mas eu não entendo como que a forma de trabalho para gerar renda para a tapioca aqui está sendo desestimulada. Entendo. Porque as pessoas fazem da forma manual ainda. Quem é que está incentivando o trabalho de você produzir tapioca e vender tapioca quase que por meio de Pode manter o sistema artesanal, é válido. Quem faz artesanalmente, com as próprias mãos, é um trabalho ainda mais valioso. Mas eu distribuo essa tapioca para quantas pessoas aqui da região? Quem tem esse estudo? Quem tem essa viabilidade econômica da macaxeira para virar tapioca, industrializar e levar para o Piauí todo? Não tem esse incentivo. Isso se viabilizaria por meio de uma cooperativa? Sim, mas as pessoas precisam enxergar isso. Eu enxergo o tempo todo, que eu adoro tapioca, assim como vários outros subprodutos. Mas quando eu vejo o milho saindo da fazenda, nós plantamos milho, né, Chagas? Né? Planta milho, e eu sei que no café da manhã eu vou comer o cuscuz. E esse milho que é colhido, coloca no caminhão e vai para o Ceará. Lá no Ceará eles industrializam, colocam no pacotinho e manda de volta e eu compro no mercado aquele cuscuz industrializado no Ceará. Onde está o erro? Não sei. Mas a gente está falhando em alguma coisa, não estamos? Por isso é importante vocês tratarem disso aqui. A doutora Patrícia, que tem esse espírito cooperativista, esse espírito de união, de fortalecer a classe, de associativismo, poderia ser a pessoa precursora de fazer esse movimento no Piauí, de mostrar isso com mais ênfase, com mais detalhe para o governo do estado do Piauí. Porque no Paraná, o Ratinho Júnior já é da agricultura e ele lá foi o contrário, foi o governo do estado que incentivou a população a ser cooperativista. E as cooperativas de lá funcionam e transformam o produto onde é produzido para agregar valor, para gerar mais emprego na região. A doutora Patrícia não pode ser a prepulsora disso aí, a que vai puxar esse... Hoje, o Ratinho Júnior, ele tem programas de incentivo para o cooperativismo. Mas como é que ele começou lá atrás? Né? 50 anos atrás, estavam lá. A nossa característica de Brasil era um país rural.
Há 60 anos atrás, 80% da população estava O Brasil na zona caipira, que rural. falava, né? Exato. Brasil caipira. Aí todo mundo achou bonito ir para a cidade. Mas quem ficou no campo trabalhando encontrou sempre dificuldades e falta de apoio. Em alguns lugares mais, outros menos, mas lá nas regiões sulistas a terra ela é naturalmente um pouco melhor em termos de produtividade. Então, só que lá tem outros problemas. Tem chuva em excesso, tem Geada, granizo, né? tem geada. Então, qualquer lugar tem seus problemas, né? Aqui nós temos um período de estiagem um pouco maior, mas isso não impede a produção. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: começou pelos próprios produtores que viram a necessidade de se reunir e de forma cooperativa trabalhar. Então, nós estivemos aqui durante a Expo Soja, estivemos com o senhor Dilvo Grolli, que é o presidente da Cofavel, que é uma das maiores cooperativas do Brasil, aliás, da América Latina, e ele veio trazer a experiência da Copavel para nós, aqui na Nova Santa Rosa. Então, foi uma conversa muito produtiva para nós, e ele orientou como fazer uma cooperativa. Então, isso está, à medida que as coisas vão apertando, principalmente a logística, uma dificuldade que nós tivemos esse ano, Chagas, em relação à logística e armazenamento. O Brasil não tem armazenamento, não tem capacidade para armazenar a sua produção, né? Produz, então o produtor ele é eficiente onde? Dentro da porteira. Saindo da porteira, o que ele faz? Ele tem que levar a produção embora. Nós temos estruturas para receber essa produção? Não temos. Ou vai direto para a exportação, ou vai para a indústria, que aqui no Piauí temos a Bunge Alimentos em Uruçuí. Outras unidades recebedoras de grãos não tivemos. E esse ano, com uma chuva boa, que tivemos, um ano foi bom em termos de chuvas, nós tivemos uma alta produção de milho e de soja. Onde armazenamos? Não temos. Então, o risco esse ano para todo produtor foi onde colocar a sua soja. E a soja, quando ela é colhida durante um período de mais umidade, ali em março, ela não pode ficar armazenada, ela estraga. Então, não dá para armazenar. Isso tira a renda do produtor? Tira, porque ele deixa de vender numa melhor condição, deixa de vender num preço melhor, que época de colheita todo mundo sabe que o preço cai, porque não tem quem armazene. E o que fizeram as trades aqui da nossa região? Não temos como receber. As trades não estavam recebendo soja na safra 26. Cada ano é um ano diferente. Safra 26 não tinham capacidade de armazenamento, não podiam receber. E aí o produtor tem que ficar com essa soja na sua lavoura por meio de silo bolsa, alguma coisa assim, ou vender imediatamente. Então, está surgindo o quê? Uma necessidade de armazenamento que talvez se justifique que se crie uma forma de cooperação por meio de uma cooperativa ou uma associação para a construção de silos. E aí, por meio disso, talvez se vai para outros caminhos, que é a industrialização. Nós temos várias fazendas com gado, né? Muita bovinocultura, que um incentivo muito grande para isso. Daqui a pouco vem frigorífico, não é? É verdade. Então, assim, as cadeias elas vão melhorando e aumentando na medida que nós temos a produção, que é o trabalho. Doutora Patrícia, uma outra pergunta. Vamos agora falar da sensibilidade. A gente tem observado que as mulheres do agro, a dona Lissandra, lá do Grupo Progresso, a senhora tem criado um movimento muito... Imagina, não, o agronegócio não está nem aí, digamos, para a parte social, mas é o contrário. A gente tem observado que as pessoas têm, as mulheres do agro têm trazido isso para mostrar sensibilidade, ajudando as pessoas com programas, com movimentos. Isso aí, a gente fala que o agronegócio é sustentável. De que forma? Seja da forma econômica, ambiental e social. Esse é o tripé da sustentabilidade. A sustentabilidade não é apenas ambiental. Ela precisa desses 3 pilares. E onde a gente pode atuar como mulheres? Ajudando, contribuindo. A nossa contribuição pode ser por meio do social. Então, é um trabalho bonito que a gente está vendo por meio do Instituto Progresso, outros movimentos também femininos. Quando a participação feminina ela viabiliza estar dentro da gestão dessa forma colaborativa, seja administrando, seja também participando desse movimento que é das mulheres, que traz benefício social, porque mostra, porque atrai jovens, atrai as crianças, mostra de onde que vem aquele alimento. É muito interessante, é bom demais.
Doutora Patrícia, eu quero, não eu quero, já nós estamos chegando ao nosso final do nosso bate-papo aqui. Dava para estender por mais tempo, né? Tem muito assunto para debater, mas em nome da Emeliano Comunicação Visual, da Biovest, em nome da Conecta Piauí, eu quero agradecer ao nosso diretor-geral ali, o doutor Rafael Dutra, também ao nosso técnico ali, o Edilson Bess, agradecer o Chagas, agradecer principalmente a senhora. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite nesse bate-papo e eu espero que em breve a senhora volte aqui novamente para a gente conversar, juntamente com as mulheres do agro, né? Bater um papo sobre os diversos assuntos do agronegócio, não só aqui na nossa região do sul do Piauí, mas no Mato Piba, em todo o Brasil. Muito obrigado, doutora Patrícia. Hoje é só gratidão, aos nossos patrocinadores, Conecta Piauí, Emeliano Comunicação Visual, Biovest Uniformes, que acreditaram no nosso projeto, no nosso trabalho. E mais um episódio que estamos concluindo. Poderia passar aqui o dia todo com uma pessoa inteligente, dessa, conhece profundamente as raízes do negócio. Poderíamos falar o dia todo, mas tem que encerrar agora. Agradecer a doutora Patrícia Barilha, agradecer a direção do programa, doutor Rafael, agradecer o Edilson, parte técnica. Sem eles, nós não estaríamos aqui com essa estrutura toda bem montada. E gratidão, senhor, gratidão, Papo de Matopiba, que cumpre a sua função de informar e, principalmente, de mostrar à sociedade brasileira que o agronegócio não é destruição, o agronegócio é segurança alimentar, é alimento na mesa de cada um de vocês, né? Precisa comer todo dia. Obrigado, doutora Patrícia. Vocês estão de parabéns, Samuel, Chagas, Rafael, por esse espaço que vocês criaram. Isso vai trazer muitos benefícios para a região, com certeza é algo que incentiva. Vocês estão incentivando que a nossa região continue movimentada, trazendo benefícios, investidores e que se desenvolva. É isso que a gente quer. A gente sempre acreditou aqui nessa região. Ela é belíssima, tem um vale maravilhoso, Vale do Rio Burgueia, e um povo muito acolhedor. Eu me sinto em casa, aqui já é minha casa. Eu já vivi mais aqui no Piauí do que no Rio Grande do Sul. Gosto daqui, já recebi o título de cidadã. Exato. Então, assim, muito feliz por estar aqui com vocês hoje, comemorando os 25 anos no Piauí. Interessante, né? 25 anos. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso nessa trajetória. Muito obrigado, Chagas. Abraço, irmãos aí. Gente, abraço, tudo de bom.